O vento da tarde soprava pelos campos como um lamento antigo, carregando consigo a memória de tudo o que havia sido perdido ali. A fazenda de Antenor sempre foi conhecida por sua grandeza, pelos celeiros que pareciam tocar o céu e pela plantação que se estendia como um tapete verde até onde a vista alcançava. Mas, há alguns anos, aquele lugar deixará de ser lar e se tornará apenas território, um vasto deserto emocional onde duas almas vagavam sem rumo. Antenor, o dono da fazenda, caminhava pelo pátio com passos pesados. A cada passo ele parecia arrastar o peso de um mundo que nunca pediu para carregar. Os homens diziam que ele era forte como um touro, duro como a terra em época de seca. Mas esse era apenas o que os olhos viam. Por dentro, Antenor era um homem quebrado, estilhaçado pelo mesmo desejo que alimentava por mais de 2 décadas: ser pai. Helena, sua esposa, observava da janela da cozinha. A luz do entardecer batia em seu rosto de forma suave, revelando uma mulher cansada, marcada por noites de choro silencioso. A infertilidade tinha se tornado sua sombra, uma sombra cruel que a acompanhava por todos os corredores da casa e se deitava ao seu lado todas as noites. Cada médico que visitavam, cada tratamento, cada tentativa frustrada, tudo aquilo arrancava mais um pedaço de esperança do peito dela. E com o tempo, arrancou também a fé de Antenor. A tristeza não chegou de uma vez. Ela veio aos poucos, como uma chuva fina que vai encharcando a terra até transformá-la em lama. Primeiro foi a distância entre os dois. Depois vieram as discussões pequenas, quase sempre motivadas por nada, ou talvez motivadas por tudo. Por fim, veio o silêncio. Um silêncio espesso, quase palpável, que preenchia todos os cômodos da casa. O tipo de silêncio que machuca mais do que qualquer palavra dita em raiva. Mas havia algo mais naquela fazenda. Algo mais profundo, mais escuro. Algo que ninguém ousava comentar, embora todos percebessem. Aquela casa, aqueles muros, aquelas terras escondiam uma verdade enterrada há anos. Um segredo capaz de destruir vidas. Um segredo que já tinha destruído algumas. O maior exemplo disso era Mateus, o capataz. Ou melhor, o ex-capataz. O homem que por 2 décadas foi mais do que amigo de Antenor. Era praticamente um irmão. Os dois cresceram juntos, trabalharam juntos, sonharam juntos. Até que um dia a raiva cega de Antenor, alimentada por dor, culpa e desespero, o fez cometer o maior erro de sua vida: expulsar Mateus da fazenda. A discussão foi rápida, violenta, inesperada. Antenor acusava Mateus de traição, embora nem ele soubesse explicar direito que tipo de traição. Tudo parecia confuso agora, anos depois. Fragmentado como lembranças de um sonho ruim que se tenta afastar, mas que insiste em voltar. Mateus partiu magoado, carregando apenas uma mala velha e uma tristeza profunda no olhar. E Antenor nunca mais soube dele. A culpa o consumia, mesmo que jamais admitisse. A amizade quebrada era uma ferida aberta que teimava em sangrar todas as madrugadas, quando o silêncio se tornava mais pesado que o próprio ar. Foi nesse cenário cinzento, sufocante, que a nova empregada chegou à fazenda, Lívia. A jovem apareceu na porteira com uma mala pequena nas mãos e um olhar que misturava força e fragilidade. O tipo de olhar que denuncia alguém que já sofreu demais, cedo demais. Helena foi quem a contratou, dizendo apenas que precisava de ajuda. Mas no fundo, havia muito mais naquela decisão do que Antenor imaginava. Muito mais. Lívia entrou na fazenda como quem pisa num território sagrado e ferido. Observou tudo com atenção. As paredes antigas, o cheiro de madeira, o silêncio carregado, os olhares perdidos. Em poucos minutos ela entendeu algo que muitos demorariam anos para perceber. Aquela família estava se afogando por dentro. E ainda assim, sem saber, seu destino já estava entrelaçado ao deles. Lívia não imaginava naquele momento que sua presença ali despertaria fantasmas, abriria feridas e revelaria segredos que mudariam para sempre a vida de todos.
Nem imaginava que sua história estava diretamente ligada à verdade que dormia naquela fazenda. A verdade que logo viria à tona. A verdade que faria todos chorarem. A verdade que destruiria e salvaria ao mesmo tempo. Lívia começou a trabalhar na fazenda no dia seguinte à sua chegada. Desde cedo, ela percorreu cada canto daquele lugar com passos leves, como se tivesse medo de acordar algo que estivesse adormecido ali. A casa grande parecia observá-la, como se reconhecesse nela uma presença antiga, uma memória que não deveria ter retornado. Helena a acompanhava em silêncio, sorrindo de vez em quando, tentando esconder a inquietação que lhe corroía o peito. Havia em cada gesto de Helena uma mistura de culpa e esperança. Culpa pelo passado, esperança pelo que talvez pudesse reparar. Antenor, por outro lado, observava tudo de longe. Mantinha distância de Lívia, como se algo nela o incomodasse profundamente. Não era antipatia, era outra coisa. Uma sensação inexplicável de que aquela jovem carregava um pedaço de sua história. Um pedaço que ele não lembrava, ou que havia preferido esquecer. A rotina da fazenda parecia sempre igual. O sol nascia, o gado mugia, os pássaros cantavam. Mas tudo era tomado por uma sensação difícil de descrever. Como se todos ali estivessem presos num mesmo luto silencioso. À noite, Helena quase não comia, Antenor quase não falava, e Lívia quase não dormia. Havia um momento especial, sempre ao entardecer, em que Lívia saía para caminhar perto do velho galpão onde Mateus costumava trabalhar. Ela parava diante da porta fechada, respirava fundo e murmurava palavras baixas, como se conversasse com alguém que já não estava mais ali. Numa dessas tardes, Helena se aproximou. "Você gosta desse lugar?" perguntou, tentando parecer casual. Lívia não respondeu de imediato. Depois, com a voz baixa, disse: "Parece que alguém deixou muita dor aqui, e eu consigo sentir." Helena congelou. Uma lágrima quase escapou, mas ela disfarçou. "A fazenda já foi mais feliz, minha filha." "Eu sei", respondeu Lívia. "A gente sente nos olhos de quem mora aqui." Foi nesse instante que Helena percebeu algo que ainda não tinha aceitado. Lívia não era apenas uma empregada. Era um espelho. Um espelho onde ela via toda a dor que tentava esconder por anos. E um pressentimento, quase como um sussurro, passou pelo coração da mulher. Ela veio para mudar tudo. Dias se passaram, e a presença de Lívia começou a mexer com todos os cantos da fazenda. Os animais pareciam mais calmos, a casa mais viva, e até a plantação mostrava sinais de melhora, como se a própria terra respirasse um pouco mais aliviada. Mas junto com essa luz, vieram sombras. Certa noite, enquanto arrumava a sala, Lívia encontrou uma velha foto caída atrás do piano. Era uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Nela, Antenor, Helena e Mateus. O trio sorria como se nada no mundo pudesse machucá-los. Lívia segurou a foto com as mãos tremendo. Seus olhos ficaram marejados. Aquela imagem trazia memórias que ela tentava sepultar há anos. Memórias da mãe, da dor, da injustiça que havia destruído sua família. Ela guardou a foto consigo, não por maldade, mas porque queria entender onde tudo começou. No dia seguinte, Antenor percebeu a ausência da foto. Caminhou pela sala por longos minutos, olhando para o lugar vazio na estante. As sobrancelhas cerradas mostravam o incômodo, mas não disse nada. Apenas soltou um suspiro pesado, como quem engole um grito preso há décadas. Helena percebeu. Quando estavam a sós na cozinha, ela tocou o braço dele. "Você sente falta dele, não é?" Antenor desviou o olhar. "Ele fez sua escolha." "Fez?" Helena insistiu, com um tom que revelava mais do que gostaria. "Ou foi você quem não deu escolha nenhuma?" Antenor trincou os dentes. Saiu sem responder. Helena ficou ali, sozinha, com o coração apertado. Sabia que estava tocando em feridas profundas, mas também sabia que aquela família estava desmoronando porque ninguém tinha coragem de enfrentar a verdade. Naquela noite, Lívia ouviu, escondida atrás da porta, enquanto Helena murmurava pela casa: "Deus,
Me perdoe, porque logo tudo vai vir à tona, e eu não vou ter como esconder mais nada. Lívia fechou os olhos. O que estava por vir não seria leve, e ela sabia disso desde o momento em que colocou os pés naquela fazenda. O clima na fazenda começou a mudar. As noites ficaram mais densas, como se o ar carregasse eletricidade. Parecia que algo estava prestes a acontecer. Algo grande, doloroso, inevitável. Certa madrugada, Lívia acordou com o som de passos no corredor. Levantou-se devagar e seguiu o ruído até a sala. Lá encontrou Antenor sentado no escuro, com a cabeça enterrada nas mãos. Ele parecia menor, desfeito. Um homem que não sabia mais onde estava ou quem era. "O senhor está bem?" ela perguntou, mantendo distância. Antenor ergueu a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos. "Você já perdeu alguém que era como um irmão?" perguntou sem olhar diretamente para ela. A pergunta cortou o ar como uma lâmina. "Já", respondeu ela num sussurro. Ele respirou fundo. "A culpa", murmurou. "A culpa mata mais do que qualquer doença." Lívia sentiu o coração apertar. Sua mãe sempre dizia a mesma frase. "O senhor tentou pedir perdão?" Ela arriscou. Antenor balançou a cabeça. "O orgulho me prendeu, e quando eu pensei em procurá-lo, ele sumiu. Ninguém sabe onde foi parar. Ninguém sabe se está vivo." Lívia baixou o olhar. Ela sabia. Sabia exatamente onde Mateus estava. E sabia que a verdade, quando viesse à tona, rasgaria tudo o que Antenor conhecia. Mas não disse nada. Apenas sussurrou. "Às vezes, a gente perde quem ama não porque a vida levou, mas porque as mentiras empurraram." Antenor olhou para ela pela primeira vez com real atenção. "Por que você fala como se soubesse mais do que diz?" Lívia ficou em silêncio. Depois respondeu. "Porque sei reconhecer uma casa onde a verdade foi enterrada." E saiu antes que ele pudesse perguntar mais. O amanhecer seguinte trouxe algo inquietante. Um cavalo apareceu solto perto da porteira, ensanguentado, como se tivesse corrido por horas fugindo de algo. Antenor correu para acalmar o animal, mas o que realmente o paralisou não foi o sangue. Foi o objeto preso na sela. Um pedaço de tecido, rasgado, enlameado, com um cheiro familiar. Helena, ao ver o tecido, levou a mão à boca. Lívia ficou pálida. Antenor apertou o objeto nas mãos. "Isso aqui era do Mateus, eu me lembro." Um silêncio mortal tomou conta do pátio. Antenor olhou para as duas mulheres, como se buscasse respostas que não tinha. "Quem fez isso?" murmurou. Ninguém respondeu. Dentro de Lívia, um turbilhão de memórias começou a emergir. O sumiço repentino de Mateus, as noites em que sua mãe chorava escondida, a denúncia misteriosa, o abandono, a doença. A verdade estava vindo. E viria como tempestade. A partir dali, nada mais seria igual na fazenda do silêncio. Os dias seguintes ao aparecimento do cavalo ensanguentado foram de tensão absoluta. A fazenda inteira parecia sustentar a respiração. Os empregados falavam baixo, os animais estavam inquietos. E a casa grande? A casa grande parecia gemer à noite, como se lembrasse de algo que ninguém mais ousava mencionar. Lívia tentava manter a mente ocupada, mas algo dentro dela gritava. Era como se o passado estivesse batendo à porta, exigindo ser ouvido. E ela sabia que não podia fugir para sempre. Numa manhã nublada, enquanto organizava o sótão, um lugar esquecido, onde a poeira era tão espessa quanto os segredos, ela encontrou uma caixa de madeira escondida sob tábuas soltas. A madeira estava rachada, mas nela ainda se via um nome gravado à faca. Mateus. As mãos de Lívia gelaram. Ela abriu a caixa devagar, como se estivesse tocando uma ferida antiga. Dentro dela havia objetos simples. Um lenço velho, um chaveiro, uma pulseira artesanal e uma carta dobrada muitas vezes, com a tinta já desbotada. O envelope tinha apenas uma frase. "Se acontecer algo comigo, entregue ao Antenor." O mundo pareceu parar. Lívia sentou-se no chão, as mãos trêmulas, o coração batendo tão forte que quase doía.
Ela abriu a carta. A letra era de Mateus. Antenor, meu irmão, se você está lendo isso é porque a verdade finalmente encontrou caminho. Eu não traí você. Nunca faria isso. Mas alguém quis que você acreditasse nisso. Alguém dentro da sua casa. Eu fiz algo errado, sim. Eu amei alguém que não devia. E esse amor me custou tudo. Lívia prendeu a respiração. O texto continuava. Helena descobriu. E com medo de perder você, com medo da vergonha, com medo do povo, ela me acusou. Não sei o que ela contou, mas destruiu minha vida. E destruiu a sua também, mesmo sem querer. Lívia sentiu as lágrimas queimarem. Mateus continuava. Eu nunca tive coragem de contar a verdade, nem a você, nem a mulher que mais amei, a mãe da Lívia. O som do mundo desapareceu. Lívia deixou a carta cair no colo. Ela fechou os olhos como se aquilo fosse um golpe físico. Seu peito se contorceu. Não de surpresa, mas de confirmação dolorosa. Ela sempre soube, sempre sentiu. Mas agora estava ali, escrito. Indiscutível. A ligação entre Mateus, sua mãe e aquela fazenda era mais profunda do que ela imaginava. Mas havia mais. Se algo acontecer comigo, não deixe que a culpa caia em ninguém inocente. Helena se arrependeu. Eu vi. Mas o dano já estava feito. Só peço uma coisa. Cuide da Lívia. Ela é tudo o que restou de bom na minha vida. O chão pareceu sumir debaixo dos pés de Lívia. Ela levou as mãos ao rosto e chorou. Chorou como uma criança perdida. Chorou como alguém que encontrou a verdade, mas que não estava pronta para ela. A carta terminava com algo que perfurava a alma. E se eu desaparecer, não foi acidente. Alguém não queria que eu falasse. Alguém que teme a verdade. Antenor. Cuidado com quem você confia. Lívia levantou-se cambaleando. A carta tremia entre seus dedos. Agora ela precisava decidir o que fazer com aquilo. Contar ao Antenor? Esperar? Confrontar Helena? Mas antes que pudesse pensar, ouviu passos no corredor. Helena apareceu na porta, pálida, com os olhos fixos na carta. E onde você achou isso? A voz dela falhou. Lívia não respondeu. Helena entrou no sótão devagar, como se estivesse encarando um fantasma. Essa carta não era para ter sido encontrada, sussurrou. Lívia deu um passo para trás. Helena fechou os olhos. Minha filha, eu cometi o maior erro da minha vida. E agora não posso mais esconder. Lívia apertou a carta no peito. Ela sabia. A tempestade estava apenas começando. Helena ficou diante de Lívia, como se estivesse prestes a desabar. O rosto dela parecia mais velho, como se anos tivessem passado em questão de segundos. A dor que carregava por tanto tempo guardada finalmente encontrava saída. Eu jurei que essa carta jamais seria vista, murmurou com a voz quase inaudível. Lívia, com o coração disparado, respondeu. A verdade sempre encontra caminho. Helena fechou os olhos. As lágrimas escorreram devagar. Eu fiz tudo por amor. Mas amor com medo vira veneno. E eu envenenei tudo. A mim mesma, meu casamento, e até a vida do homem que nunca me fez mal algum. Lívia apertou a carta com força. Por que fez isso com a minha mãe? Helena levou as mãos à boca como se a pergunta fosse uma bofetada. Eu não queria machucá-la. Mateus e sua mãe, eles se amavam. Eu sabia. E aquilo me apavorou. Tive medo de perder o Antenor. Tive medo do povo da cidade. Tive medo do que diriam. Então inventei que Mateus estava tentando me envolver. Eu precisava que ele fosse embora. A voz falhava a cada palavra. E minha mãe morreu sozinha, abandonada. Lívia disse com raiva vibrando na voz. Helena chorava abertamente agora. Eu me arrependo todos os dias, mas o arrependimento também mata. Eu tento respirar, mas sempre sinto como se estivesse afundando. Eu não consigo dormir, não consigo viver. Eu rezo para que Deus me leve, mas Ele não leva, porque sabe que a verdade ainda precisa sair daqui. Lívia enxugou as lágrimas com o dorso da mão. A carta diz que alguém fez algo com o Mateus. Alguém que tinha medo da verdade.
Helena levantou a cabeça devagar. Sim, alguém fez. E esse alguém ainda está aqui. O silêncio foi tão denso que parecia ter peso. A fazenda, mais uma vez, segurava o fôlego. A partir daquele dia, Lívia passou a observar tudo com mais atenção. Cada canto da fazenda parecia esconder um sussurro. Cada olhar parecia carregar segundas intenções. Mas havia algo, ou alguém, que ela ainda não entendia. Antenor. Ele era vítima? Ou cúmplice sem saber? Ou algo muito pior? As noites ficaram tensas. O vento parecia arranhar as paredes da casa, e portas rangiam como se alguém, ou algo, passasse pelos corredores. Uma madrugada, enquanto voltava do galpão, Lívia viu uma sombra atravessando o quintal. A figura era grande, andava rápido, e parecia conhecer muito bem cada passo daquele terreno. Ei! Lívia gritou, mas a sombra desapareceu atrás do celeiro. Ela correu atrás, o coração batendo no pescoço. Ao virar a esquina, encontrou apenas silêncio e escuridão. No chão, havia pegadas recentes e algo mais. Uma marca de bota com lama, a mesma lama que estava no pano encontrado na sela do cavalo. Ela se abaixou para tocar. Mateus, murmurou com a voz tremendo. Não era possível que estivesse vivo, era? Ou alguém estava usando suas coisas? Ao voltar a casa, Helena estava acordada, sentada na poltrona da sala, segurando um terço entre as mãos. Você viu, não viu? Ela perguntou sem levantar o olhar. Vi quem? Lívia respondeu. Helena levantou finalmente o rosto. Seus olhos pareciam cansados demais para a idade. Quem não quer que a verdade apareça? Lívia sentiu um arrepio percorrer a espinha. Helena, quem você acha que fez isso com o Mateus? A mulher respirou fundo, como se a resposta fosse arrancada de dentro dela. A pessoa que você menos suspeita. A pessoa que todos acreditam inocente. A pessoa que vive nesta casa. Lívia sentiu o coração quase parar. Antenor. Mas antes que pudesse falar, passos ecoaram no corredor. Pesados, determinados. A madeira rangeu como se estivesse avisando que algo terrível estava prestes a acontecer. Antenor surgiu na porta da sala. O que vocês estão cochichando às escondidas? Lívia engoliu seco. Helena ficou imóvel. Antenor olhou para as duas com um olhar fundo, sombrio. E pela primeira vez desde que Lívia chegou, ela sentiu medo dele. Medo real. A noite avançou silenciosa, mas ninguém dormiu. Lívia ficou no quarto, sentada na cama, abraçando a carta. As palavras de Mateus ecoavam em sua mente como gritos distantes. Antenor, cuidado com quem você confia. Ela não sabia mais o que pensar. A culpa corroía tudo, mas o medo estava crescendo como uma sombra viva. Quase ao amanhecer, um grito cortou a fazenda. Lívia se levantou num salto. O som vinha do estábulo. Ela correu descalça até lá, o ar gelado cortando seu rosto. Ao chegar, viu Antenor parado no centro, o olhar fixo no chão. Suas mãos tremiam, mas o rosto estava endurecido. O que aconteceu? Ela perguntou, ofegante. Antenor apontou. No chão, havia marcas de arrasto. De alguém, ou algo, sendo puxado pela terra. E no final das marcas, uma camisa ensanguentada. A mesma camisa que Mateus usava na foto antiga. Lívia sentiu as pernas quase falharem. Antenor passou a mão no rosto, confuso, amedrontado, quase desesperado. Quem fez isso? Ele perguntou, a voz trincada. Quem está mexendo com essa fazenda? Quem está querendo nos destruir? Mas algo no tom dele fez a espinha de Lívia gelar. Não era só medo, era raiva. Uma raiva que parecia antiga, íntima, pessoal. Ela respirou fundo. Antenor, começou. Você está escondendo alguma coisa de mim? Ele virou-se devagar, o olhar sombrio. Eu? Escondendo? Uma risada curta escapou. Nesta fazenda todo mundo esconde algo. Você. Helena. Mateus. Sua mãe. Lívia deu um passo para trás. O que o senhor sabe da minha mãe? Antenor apertou os olhos, como alguém que luta contra a própria memória. Sei,
que ela não morreu como disseram. Sei que alguém quis silenciá-la. E sei que... Ele respirou fundo. Sei que isso tudo está ligado ao desaparecimento do Mateus. O mundo girou. Lívia sentiu o coração desabar no peito. Antenor sabia. Sabia mais do que fingia saber. E naquele momento ela percebeu. A verdade não estava apenas escondida. Ela estava viva. E estava pronta para destruir todos. O sol apareceu tímido naquele dia, como se tivesse medo de iluminar o que estava prestes a ser revelado. A fazenda inteira parecia presa numa tensão que pesava no ar. Os pássaros não cantavam. A terra parecia quieta demais. Lívia caminhava pelo quintal com passos lentos, tentando processar o que Antenor disse. Sua mente era um mar revolto de lembranças, suspeitas e perguntas sem resposta. Mas havia algo que ela sentia com cada fibra do corpo. Mateus não desapareceu por acaso. E alguém ali sabia exatamente o que tinha acontecido. Ela seguiu as marcas de arrasto deixadas no estábulo. Cada centímetro da terra parecia gritar. As folhas amassadas, o rastro profundo, gotas antigas de sangue seco. Era como se a fazenda tivesse tentado apagar a verdade, mas falhado. Quando chegou perto do galpão abandonado, sentiu um cheiro leve, familiar, que fez seu peito se apertar. O perfume de couro que Mateus sempre usava. O mesmo cheiro que sentia quando ele visitava sua mãe nas noites escondidas. Quando ele ria, quando chorava, quando prometia que um dia seriam livres daquela vida. Ela encostou a mão na porta do galpão. A madeira estava fria, como se escondesse décadas de dor. Empurrou devagar. O interior estava escuro, mas ela enxergou algo no canto. Um pedaço de corda antiga, arrebentada, com manchas escuras. Ao redor dela, marcas de luta, pegadas e... algo mais, um objeto metálico. Lívia se ajoelhou e pegou o item. Era o chaveiro que estava na caixa de Mateus no sótão. Mas não fazia sentido. Aquele chaveiro estava na caixa que ela encontrou. Como estaria agora ali? A resposta chegou como um sopro frio. Alguém mexeu na caixa. Alguém sabia da carta. Alguém estava tentando manipular tudo. E esse alguém estava dentro da casa. Quando ela saiu do galpão, tremendo, viu Antenor parado a poucos passos, observando-a em silêncio, com as mãos atrás das costas, como um homem que guarda um segredo enorme. Encontrou o que queria? Ele perguntou. A voz era calma demais para aquele momento. Lívia não respondeu. Apenas guardou o chaveiro no bolso e caminhou em direção à casa, sentindo suas costas queimarem sob o olhar dele. Ela não sabia se ele era vítima, culpado ou apenas um homem destruído. Mas sabia de uma coisa. Ele escondia algo que mudaria tudo. Naquela noite, Helena chamou Lívia para o quarto. Estava pálida, suando frio, com um olhar que oscilava entre desespero e culpa. Eu preciso te contar sobre o Mateus. Ela sussurrou. Lívia sentou-se ao lado dela, sentindo o coração acelerar. Ele era meu amigo. Meu verdadeiro amigo. Helena começou, a voz trêmula. Ele me ajudou quando o Antenor começou a se perder. Me ouviu, me apoiou, e eu, em vez de agradecer, destruí a vida dele. As lágrimas escorreram. O Antenor, Helena hesitou. Ele nunca soube o que realmente aconteceu naquela noite em que expulsou Mateus. Nunca soube que eu inventei tudo. E que eu não fiz isso sozinha. Lívia arregalou os olhos. Como assim? Helena apertou as mãos com força, como se tentasse quebrar a culpa entre os dedos. Eu fui pressionada. Eu recebi uma carta anônima, ameaçando expor meu segredo se eu não expulsasse Mateus, dizendo que ele estava destruindo minha família. Lívia sentiu um arrepio. Quem enviou? Helena apertou os olhos, chorando. Eu nunca soube, mas desconfiei. E agora tenho certeza. A pessoa que mandou aquela carta é a mesma que fez Mateus desaparecer. Lívia ficou em silêncio. E essa pessoa, Helena continuou, não agiu só por ódio, agiu por vingança. Vingança por algo que aconteceu muito antes de você nascer. Lívia sentiu o mundo girar levemente. Helena,
Quem fez isso? Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Helena respirou fundo. Alguém que você jamais imaginaria. Alguém que todos acreditam ser a vítima disso tudo. Alguém que vive nesta casa como um homem destruído, mas que destruiu muito antes de ser destruído. Antes que pudesse terminar, um barulho forte ecoou no corredor. As duas se calaram. O som de passos ecoou, lentos, pesados, arrastados, como se alguém estivesse se aproximando com intenção. A porta abriu devagar. Era Antenor. Antenor entrou no quarto com o rosto sombrio, iluminado apenas pela chama tremulante da lamparina. A expressão dele era impossível de decifrar. Havia dor, raiva, confusão e algo mais, algo escuro. Helena tentou limpar as lágrimas rapidamente. Antenor, está acordado há muito tempo? Ele não respondeu de imediato. Olhou para Lívia com um olhar que parecia atravessar sua alma. Eu ouvi o suficiente, disse enfim. Lívia sentiu a respiração travar. Antenor caminhou até a janela, respirando fundo. O silêncio era tão tenso que parecia prestes a se partir ao meio. Vocês acham que sabem quem eu sou? Ele começou. Acham que eu sou só um homem quebrado pela infertilidade, pela perda do amigo, pela falta de fé. Mas ninguém sabe o que eu realmente carrego. Lívia segurou a carta de Mateus no bolso. Helena tremia. Antenor continuou. Eu não quis expulsar Mateus. Eu não quis quebrar nossa amizade. Mas eu sabia de coisas que vocês não sabiam. Ele virou-se devagar. A mãe da Lívia... Sua voz ficou mais grave. Não foi vítima apenas da doença. Ela foi calada. E Mateus sabia disso. Helena começou a chorar de novo. Antenor, por favor, não faça isso. Mas ele ignorou. Eu tentei proteger você, Helena. Tentei proteger nossa casa. Mas a verdade sempre volta. Ela sangra pelos cantos, pelas paredes, pelos olhos de quem chega. Lívia deu um passo à frente. O senhor está dizendo que sabe quem fez mal à minha mãe? Antenor olhou diretamente para ela. Sim. Lívia sentiu o estômago revirar. Então diga. Diga agora. Antenor respirou fundo. O ar parecia pesar dentro dele. A pessoa que destruiu a sua mãe, que destruiu o Mateus, que destruiu a nossa vida, foi alguém que sempre fingiu ser inocente. Helena tapou a boca, desesperada. Lívia prendeu a respiração. Antenor abriu a boca para falar. Mas de repente, a luz apagou. Um estrondo ecoou pela fazenda. E tudo mergulhou na escuridão absoluta. A fazenda mergulhou num silêncio sepulcral quando a luz se apagou. A escuridão parecia viva, como se tivesse finalmente despertado depois de anos adormecida. Lívia não sabia se estava respirando. Seu coração batia tão forte que ela não conseguia distinguir se era o próprio peito ou o chão tremendo sob seus pés. A sensação era a de que algo antigo, algo terrível, havia sido libertado naquele momento. Helena começou a chamar pelo marido no escuro. Antenor! Antenor! Onde você está? Nenhuma resposta. Lívia tentou alcançar a parede para procurar a lamparina, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia se orientar. O som de passos ecoou novamente pelo corredor, mas não eram passos de alguém calmo. Eram passos apressados, desesperados. Como se alguém estivesse fugindo da verdade que ele mesmo havia invocado. Antenor! Helena repetiu chorando. Por favor, volta! Não faça isso! Lívia finalmente encontrou a lamparina caída no chão. A chama havia se apagado, mas o pavio ainda estava quente. Com dificuldade, ela a reacendeu. A luz fraca revelou Helena caída de joelhos, as mãos no rosto, tremendo como uma criança diante do escuro. Ele sabe, Helena murmurou. Ele sabe de tudo. Ele sempre soube. Lívia aproximou a lamparina. O que você está dizendo? Helena ergueu os olhos vermelhos e desesperados. Antenor viu sua mãe na última noite em que ela esteve viva. O mundo de Lívia rachou. Ele o quê? Helena fechou os olhos com força. Ele saiu naquela noite para tentar impedir que Mateus fugisse com ela. Eu havia contado o que sabia.
Entreguei uma carta falsa a ele. Eu disse que sua mãe planejava destruir nosso casamento. Eu menti. Eu estava desesperada, doente de medo. Helena soluçava, e ele acreditou. Lívia recuou como se tivesse levado um soco. E o que aconteceu com a minha mãe? Helena balançou a cabeça com violência. Eu não sei. Eu juro que não sei. Ele saiu furioso e voltou arrasado. Disse que encontrou sua mãe caída perto do penhasco, fraca, com febre. Que tentou chamá-la, que tentou levantar. Mas quando voltou com ajuda, ela não estava mais lá. E ele, Helena, engoliu seco. Ele nunca mais foi o mesmo. Lívia apertou a carta de Mateus contra o peito. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não havia tempo para chorar. Havia passos no corredor novamente. Desta vez, passos lentos, pesados. A lamparina tremeu na mão dela, e então a porta do quarto se abriu devagar. Antenor estava parado ali, coberto de poeira, o olhar vazio e selvagem ao mesmo tempo. Vocês querem saber a verdade? Ele perguntou, com a voz rouca. Então venham comigo. E virou as costas, caminhando pela escuridão. Lívia sentiu o corpo tremer. A verdade estava prestes a sangrar. Lívia e Helena seguiram Antenor pela casa silenciosa, segurando a lamparina como se ela fosse a última centelha de vida naquele mundo sombrio. Antenor caminhava sem olhar para trás, como um homem condenado, como alguém que sabe que chegou a hora de enfrentar os próprios demônios. Ele abriu a porta dos fundos e saiu na noite fria. O céu estava sem estrelas. O vento soprava forte, levantando poeira e folhas secas, como se tentasse impedir que eles avançassem. Para onde estamos indo? Helena perguntou, a voz falhando. Para o lugar onde tudo começou. Antenor respondeu. Lívia sentia as pernas pesarem. Eles caminharam até uma árvore enorme, antiga, com raízes grossas que pareciam mãos saindo da terra. Era a velha figueira. A árvore que os moradores sempre diziam ser carregada. A mesma árvore onde, segundo as histórias, almas inquietas caminhavam. Antenor parou diante dela. Foi aqui que encontrei sua mãe pela última vez, ele disse. Lívia sentiu o chão sumir. Continue, ela sussurrou, apesar do nó na garganta. Antenor tocou o tronco como se ele queimasse. Eu saí para impedir que ela fugisse com o Mateus. Eu estava com raiva, com medo, com orgulho. Eu não sabia mais o que era certo. Eu só sabia que não queria perder a Helena. Eu acreditava nas mentiras que tinha ouvido. Helena chorava em silêncio. Quando encontrei sua mãe, ela estava muito doente, caída. A febre era tão alta que ela mal falava. Ela me disse que precisava ver o Mateus, que precisava fugir daquela vida. Eu tentei levantá-la, mas ela caiu de novo. Antenor começou a chorar pela primeira vez. Eu gritei com ela. Eu disse coisas horríveis. Eu a acusei de destruir minha casa, de destruir minha vida. Mas ela só disse uma coisa. Ele olhou para Lívia. Proteja minha filha. O coração de Lívia se partiu em pedaços. Antenor continuou. Quando fui buscar ajuda, ela desapareceu. Acharam apenas o lenço dela perto do penhasco. Disseram que ela tinha caído. Mas eu nunca acreditei completamente. Helena tocou o braço dele. Antenor, você não teve culpa. Ele se afastou. Não diga isso. Eu tive culpa sim. E não foi só isso. Lívia respirou fundo. O que mais aconteceu? Antenor tirou algo do bolso. Um anel. Pequeno. Feminino. Lívia reconheceu imediatamente. Era da minha mãe. Ela disse, a voz quebrada. Antenor assentiu. Eu achei esse anel recentemente, enterrado no celeiro antigo. O vento soprou mais forte, como se reagisse ao que ele disse. Alguém pegou o corpo dela aquela noite. Alguém a levou. Alguém tentou apagar tudo. Lívia sentiu a pele arrepiar. Quem? Antenor olhou nos olhos dela. E foi aí que Helena caiu de joelhos, desesperada. Não, Antenor. Por favor, não diga. Antenor fechou os olhos e disse. O último que esteve com o corpo da sua mãe foi o Mateus.
Lívia sentiu o mundo ruir. A carta começou a tremer em suas mãos. Nada fazia sentido. Ou fazia sentido demais. Lívia ficou imóvel. Sua mente corria em todas as direções. Sua respiração parecia presa dentro do peito. O Mateus. Ela conseguiu dizer quase sem voz. Ele nunca faria isso. Antenor balançou a cabeça, como quem luta contra a própria memória. Eu sei. Eu também dizia isso. Mas eu o vi naquele dia. Ele estava perto do corpo dela. Ele estava tentando levantá-la. Quando me viu, fugiu. Helena apertou as mãos no rosto. Eles estavam sendo perseguidos, Antenor. Eles tinham medo de você. Medo de mim. Medo de tudo. Você não viu o desespero no olhar dele? Antenor respirava rápido, tomado por lembranças que nunca cicatrizaram. Eu estava cego de dor. Eu pensei que fosse culpa dele. E quando ele desapareceu, eu tive certeza. Lívia abriu a carta. As palavras tremiam diante de seus olhos. Mateus havia escrito: se eu desaparecer, não foi acidente. Alguém não queria que eu falasse. Ela ergueu o olhar, firme como nunca antes. Antenor. Minha mãe estava fraca. Ela não conseguiria caminhar. Mateus a amava. Ele não teria abandonado o corpo dela. Ele não teria fugido sem mim. Então, por que ele desapareceu? O vento parou. A fazenda ficou muda. Antenor engoliu seco. Porque alguém muito mais cruel, tirou os dois do caminho. Helena começou a tremer de forma incontrolável. Lívia aproximou-se dela. Helena, quem mais sabia da fuga? Quem mais sabia do encontro na figueira? Quem tinha raiva da minha mãe e do Mateus? Helena chorou tão forte que parecia quebrar por dentro. Lívia, ela implorou. Por favor, não me faça dizer. Lívia segurou o rosto dela com firmeza. Quem fez isso? Helena abriu os olhos devagar e finalmente disse: seu pai. O silêncio após a revelação de Helena foi tão pesado que parecia empurrar o ar para fora dos pulmões de Lívia. Ela ouviu, mas sua mente se recusava a aceitar. Meu pai? Ela repetiu, num sussurro quase sem voz. Helena desabou em lágrimas, segurando as próprias mãos, como alguém que tenta evitar que a verdade escape mais uma vez. Lívia, eu tentei te proteger. Proteger do quê? Lívia explodiu, os olhos marejados, a carta tremendo entre os dedos. Da verdade? Da morte da minha mãe? Da dor que eu vivi sozinha? Antenor apenas abaixou a cabeça. Ele parecia um homem derrotado, como se finalmente tivesse visto o tamanho de todos os erros que, juntos, destruíram muitas vidas. Helena limpou as lágrimas, mas elas voltavam sem parar. Seu pai, ele achava que a sua mãe estava manchando o nome da família. Ele não aceitava que ela amava outro homem, que queria fugir. Ele descobriu sobre ela e o Mateus muito antes de nós. E naquela noite, quando ela estava fraca, ele a encontrou primeiro. O coração de Lívia se partiu em 1000 pedaços. O que ele fez? Sua voz estava quebrada, mas firme. Helena respirou fundo, como se a cada palavra fosse perder parte da alma. Ele a arrastou. Levou ela até o celeiro velho. Disse que ia acertar as coisas. E Mateus estava lá. Ele tentou impedir. Tentou protegê-la. Mas seu pai tinha ódio demais. E ele apagou tudo. O corpo, as provas, o Mateus. E no fim, jogou a culpa no destino. A lamparina na mão de Lívia vacilou. As chamas tremeram, como se também estivessem ouvindo a verdade pela primeira vez. Antenor se aproximou devagar. Eu não sabia disso. Eu juro. Eu cheguei depois, quando já era tarde demais. E fui covarde. Eu acreditei no que seu pai me disse. Acreditei que Mateus tinha levado sua mãe. Mas agora eu vejo... Eu deixei o pior dos monstros viver à solta. Lívia caiu de joelhos. O chão parecia girar. O mundo parecia desabar sobre ela. Seu pai. O homem que ela amou. O homem que ela enterrou.
O homem que ela chorou. Era o monstro que destruiu tudo o que ela tinha de mais sagrado. E no meio de tudo isso, outra verdade queimava em seu peito. Mateus não fugiu. Mateus não a abandonou. Mateus tentou salvá-la até o fim. E morreu por isso. Lívia fechou os olhos e deixou a dor escorrer pelas lágrimas. A vida inteira ela buscou respostas. Agora, tinha encontrado um abismo que tinha o nome de seu próprio pai. A chuva começou a cair antes mesmo que eles saíssem do pátio. Pingos grossos, pesados, que pareciam despencar do céu com raiva. O vento uivava, sacudindo as janelas e fazendo as portas rangerem como se a própria fazenda estivesse chorando junto. Lívia caminhou até o celeiro velho, o lugar onde tudo aconteceu, onde sua mãe deu o último suspiro, onde Mateus enfrentou seu destino. A porta estava entreaberta. Quando ela empurrou, a madeira gemeu alto. O cheiro de umidade e terra molhada tomou conta do ar. E havia algo mais. Algo profundo, antigo, escondido. Lívia levantou a lamparina. Ali, no canto, debaixo de uma pilha de tábuas velhas, havia marcas no chão. Arranhões, sinais de luta, manchas escuras que o tempo não conseguiu apagar totalmente. Helena e Antenor ficaram na porta, temerosos. Lívia se ajoelhou ao lado das marcas. Tocou a terra com cuidado, como quem toca a ferida de alguém amado. Mãe, ela sussurrou. E então sentiu algo duro sob seus dedos. Algo pequeno, enterrado na terra. Ela cavou com as mãos, frenética, o coração disparado. E encontrou um colar. O colar que sua mãe usava todos os dias. O colar que desapareceu na mesma noite que ela. Lívia levou as mãos à boca, sufocando um choro profundo, carregado de anos de dor acumulada. Ele tentou esconder tudo aqui, ela murmurou. Antenor entrou e se ajoelhou ao lado dela. Lívia, seu pai. Ele tentou controlar tudo até o fim. Ele tentou queimar este celeiro, você lembra? Você era pequena demais, mas o fogo não pegou. Era como se Deus não deixasse, como se a verdade tivesse de sobreviver. Lívia apertou o colar com força. E o Mateus? Ela perguntou com a voz quase partida. Onde ele foi parar? Antenor hesitou. Depois daquela noite, ele nunca mais foi visto. Lívia fechou os olhos, mas no fundo, ela já sabia. O vento soprou novamente, mais forte. A lamparina quase apagou. E foi aí que ela viu. Um pedaço de tecido preso entre as tábuas. Azul, desbotado, mas familiar. Lívia puxou com força. Era um pedaço da camisa de Mateus. O mesmo tecido. Ela olhou ao redor do celeiro, o chão de terra, a profundidade irregular, e algo dentro dela disse, com uma voz que não era dela, mas da própria verdade. Mateus nunca saiu da fazenda. Helena começou a tremer. Antenor ficou pálido. A fazenda inteira pareceu segurar o fôlego. E Lívia disse a frase que ninguém jamais teve coragem de dizer. Ele está enterrado aqui. A madrugada virou aurora enquanto Antenor, com as mãos trêmulas, começou a cavar a terra do celeiro. Lívia ajudava, ajoelhada ao lado dele. Chorava em silêncio. Não havia mais gritos, nem raiva, apenas a dor crua e a determinação. Helena rezava atrás deles, de olhos fechados, pedindo perdão por todos os pecados que mancharam aquela família. A primeira pá encontrou resistência. Antenor arregalou os olhos. Lívia respirou fundo. Eles continuaram cavando com as mãos. A terra cedeu. E então apareceu o que todos temiam. Um pedaço de madeira antiga. Um caixote improvisado. Antenor caiu sentado no chão, em choque. Lívia encostou a mão no caixote com delicadeza. E a fazenda inteira pareceu chorar com ela. Ele morreu tentando proteger minha mãe. Ela sussurrou. E meu pai tirou tudo dele. Antenor chorou como uma criança. Eu fui cego. Eu fui covarde. Eu o abandonei. Meu melhor amigo. Lívia abriu o caixote. E dentro dele, encontrou restos protegidos por tecido. E um envelope. Um envelope com seu nome. Lívia. A caligrafia de Mateus.
Lívia abriu com mãos tremendo. A carta dizia: se você estiver lendo isso, é porque a verdade venceu. Eu tentei salvar sua mãe. Eu tentei voltar por você. Não consegui. Mas quero que saiba, eu nunca te abandonei. Nem por um segundo. Desculpe não ter conseguido ser seu pai. Mas eu a amei como se fosse. Lívia começou a chorar de forma tão profunda, tão humana, tão dolorosa, que parecia que todos os anos de sofrimento saíam de dentro dela de uma só vez. Helena caiu de joelhos ao lado dela, implorando perdão. Antenor chorava encostado à parede, destruído pelas verdades que ele mesmo ajudou a esconder. Lívia fechou o caixote e disse, com uma força suave que parecia vir da própria alma ferida: agora, ele vai descansar. E minha mãe também. E essa fazenda nunca mais será um túmulo de segredos. A primeira luz do sol entrou pelas frestas do celeiro, iluminando tudo. A dor, a culpa, a verdade. E no meio disso, a esperança. A história daquela fazenda terminava ali. Mas a cura, essa estava apenas começando. Mãe, Mateus, vocês nunca mais estarão sozinhos. Eu vivi a vida inteira procurando por vocês. Agora, posso seguir em frente. Helena segurou sua mão. Antenor baixou a cabeça em respeito. E assim, naquela manhã silenciosa, a fazenda, finalmente, parou de gritar. O peso saiu da terra, a dor saiu das paredes. E a verdade, depois de anos sufocada, finalmente respirou. Lívia caminhou até a entrada da fazenda, olhou uma última vez para o lugar onde tudo aconteceu e disse baixinho: eu sobrevivi. E agora, eu vivo. A fazenda ficou para trás, mas sua alma pela primeira vez seguia inteira,